Pode fazer a pergunta. Vamos lá. Bom, os LGBTs têm liberdade na Palestina? Uma pergunta? Só isso? Só isso? Pode ir, Luno, vamos lá. Obrigado. Olha só, primeiramente, pra ter liberdade eles precisam estar vivos, né? Agora, nesse exato momento... Eles têm liberdade ou não? Agora, nesse exato momento, sim ou não? a gente tá falando de cerca de 70 mil pessoas que foram assassinadas. Ele não responde, porque a verdade é a verdade, então, eles assim, não têm. Você fica falando sobre a possibilidade de morrermos na Palestina, eu digo que essa possibilidade existe pelas bombas de Israel. Não é possibilidade. Pelas bombas de Israel, mas sabe qual que é a vergonha da Eduardo e do Pavanato? Que eles adoram aqui instrumentalizar as nossas identidades, adoram falar dos LGBTs, mas são os primeiros a colocar diesel, combustível, em todo o discurso de ódio que no final do dia nos assassina. Mas sabe qual é a verdade? Esses dois que aqui defendem Israel não falam nada sobre as monarquias árabes, das quais Israel é aliada estratégica, das quais os Estados Unidos é aliado estratégico, e criminalizam também a questão LGBT, literalmente com pena de morte. Sabe por que vocês não falam? Sabe por que vocês não falam? Porque vocês precisam criar, literalmente, essa ideia que vocês não conseguem sustentar. Porque, vocês não sabem de história. 2, vocês usam um conjunto de elementos que são pura fake news. 3, vocês chegam falando das crianças num forno pra se negar a debater sobre cada uma das 21 mil crianças mutiladas. 21 mil crianças mutiladas, os quais vocês defenderam. Beleza não, que você chamou de efeito colateral. Solidarizo cacete. Você falou que é literalmente... Você se solidariza com as crianças judias que foram mortas pelo Hamas? Sabe quem... Você se solidariza? Sabe quem assassina as crianças judias? Ou você não é capaz de repudiar o assassinato de vocês? Você baixa o seu tom. Você baixa seu tom. Você baixa seu tom. Responde. Que você não vai falar com as travestis, com as pessoas negras que falam Daltinho. Você tá muito nervoso, Pavão. Você tá muito nervoso, Pavão. Baixa teu tom. Você tá muito nervoso. Não precisa chorar. Calma, respira. Eu sei que você tem muito medo das boicetas, eu sei que você tem muito medo das travestis, mas você precisa se acalmar. Se eu errar seu pronome, você chora. Não tenho medo, não. Até agora ele vem errando, não chorei em nenhum momento. Quem tá vermelho é ele. Ele que tem que ter vergonha da cara dele, porque ele tá bem vermelhinho. Agora, se deixar eu terminar, histérico, você chega falando das crianças no forno pra se negar. Eu tô respondendo, meu querido. Se você LGBTs têm liberdade na Palestina, sim ou não? Eu respondi abertamente que não tem, porque são assassinados pelas bombas de Israel. São assassinados pelo Hamas. É literalmente lei lá. É literalmente lei. A gente tem outro mundo, né? Se tirar Israel da equação, se tirar Israel da livre do rio ao mar. Se tirar Israel da equação, sobra o Hamas jogando vocês de cima de prédio. Eu sei que esse é o desejo de vocês. Eu sei que vocês dormem na cama e pensam, meu Deus, como eu posso pensar nele sendo jogado de um prédio? Mas eu tô falando aqui que a juventude LGBT a nível internacional vem literalmente se levantando em defesa da Palestina, porque não existe libertação da questão das nossas identidades com o colonialismo. É isso. E você só utiliza as nossas pautas, você só utiliza as nossas identidades pra justificar um genocídio. E você deveria ter vergonha. Você deveria ter vergonha, porque até agora, de novo, você não fala nada sobre as monarquias árabes que criminalizam. Eu sou contra! Eu sou contra a criminalização de LGBTs. Você repudia a criminalização do Hamas? Você literalmente faz projetos de lei contra as LGBTs. Você não quer impedir as LGBTs de falar todos. Porque todos têm medo de todos. Porque todos não existe. Tem um todes embaixo da minha cama. A regra do português tem que ser seguida. É vergonhoso, Pavanato. Então, voz-me-se me dá concedência pra eu poder intervir. Pelo amor de Deus, Pavanato, você tá em que mundo? A língua portuguesa. A língua importa. E a língua ela avança. E que o Brasil tem analfabetismo. Vocês querem distorcer o idioma. Esse é o mundo que eu vivo. Esse é o mundo que eu vivo sobre o Brasil, Pavanato. Nem você consegue falar em todos, Você quer colocar dados sobre o Brasil, Pavanato. Você não conseguiu falar em todos, você tá falando normal. O Brasil é um dos países que mais mata travestis. Inclusive, tem um caso de uma travesti que foi... Tiraram o coração dela e colocaram uma santa. E sabe quais que são os discursos que ajudam isso? Esses discursos red pills. E sabe qual que é o combustível dos discursos red pills? Os conservadores. Os conservadores. Infelizmente, a gente mesmo produz dados, como a ANTRA, como o Grupo Gay da Bahia. Ou seja, uma organização trans sem respaldo científico. Sim, gente, porque o Pavanato a gente tem que se pesquisar, não teria nem trans no Brasil. A gente tem que produzir dados.
Essa é a verdade. Pra botar na Essa é a verdade. Se você pegar os dados de O jornais Brasil não é e um o país que mais mata trabalho do travesti. Eu grupo gay duvido da que o Brasil mata Bahia mais travesti vem que o Ramais. fazendo desde a Eu década de duvido. 80... Eu duvido, o Brasil não mata mais travestis que o Ramais. É Claro. óbvio. Esse dado vocês inventaram. Que um porque dos você países tava lá, você que viu, mais né? mata LGBTs, pra falar bem a verdade, é Israel. E faz como? Com as bombas. É isso que eles fazem. É, Esse com a dado que maior você poderia parada colocar. gay do Inclusive, mundo. LGBTs não só em Israel, LGBTs na Palestina, no Irã, e tudo isso com a ajuda Não, no dos Irã Estados eles matam Unidos. antes. Os Ramais cuidam antes. Ah, sim, É, as pode ter 120 certeza. estudantes Pode que ter foram certeza. assassinadas pelas bombas Pode de ter Israel, certeza. realmente. Que vergonha, é isso que Claro. você defende? O Hamas Os executou defensores o líder da deles vida, por ser os LGBT. defensores Aí os da caras vida estão são passando vocês? pano. Que nada. A Para, gente tá aqui para. literalmente defendendo as vidas Para. palestinas. Literalmente enquanto defendendo o vocês- grupo terrorista. Vocês estão Terrorista é o defendendo Estado LGBT. sionista de Israel. Palestina, só Terrorista é o Estado sionista de Acabou, Israel. Acabou, gente. Vamos lá. Bom, nossa, esse assunto, meu Deus do céu, hein? É que defender genocídio é foda, né? É, Vamos- gente, ficou claro, né? Mas vamos fazer um combinado aqui pra todo mundo conseguir falar, tá certo? O pessoal tá dizendo aqui, o pessoal que tá em casa não tá conseguindo entender muita coisa que tá sendo dita. E aí o pessoal tá, ó, exatamente, tem gente falando que isso aqui virou um circo. Vamos lá, vamos colocar da seguinte forma. Próximo tema. Agora quem escolhe são vocês, Eduarda e Pavanato. Vamos lá. Tema. Qual? Escolhe você. Hã? Eu sou um cavaleiro. Quer ir pra aborto? Pode ser. Bora. Vamos lá. Vamos falar de aborto. Pergunta você primeiro daí. Então tá bom, vamos lá. Tempo. Pega ali água. Vamos lá. Vamos lá? Uma primeira pergunta, depois a gente aprofunda, né? Vamos começar com o mais básico dos conceitos. Em que momento se inicia a vida humana? Eu vou deixar os universitários responderem. É só isso, é bem direto. Joga pros universitários. Joga pros universitários. Em que momento a formação Aqui, de um pelo menos, corpo humano eles se têm que responder, inicia? eles não podem agredir, né? Igual na USP. É, lá não pode. Lá eles podem. Vocês só podem ir armados. Aqui vocês não estão armados, né? Só pra Então, saber. Eu sempre ando o com alguém Borges armado, tá pode ter assim. certeza. O Gomes. Isso, e se alguém tem tentar Tá a sim, tá sorte, sim, vai tá morrer. sim. Isso mesmo. Ah, Pra isso que serve segurança. Levando segurança entendi. armada pra bater em É isso estudante. mesmo. Sempre tem, fica tranquilo. Isso é É, pago pelo seu mandato, é isso? Só pra eu saber. O município ele garante a segurança dos vereadores dele quando eles são ameaçados de morte por município estudantes da garante USP, também que inclusive. paga. A gente Isso tá mesmo. te ameaçando só pra Isso saber, tá mesmo. armado aqui, só Tem pra estudantes saber. da USP que já Tem me alguma ameaçaram de ameaça aqui morte. Só pra gente Tá saber. bom. Tem Os estudantes- estudantes que eles bateram lá na USP. Não sei, não sei se vocês apoiam a violência dentro da Que USP. vergonha. Não sei o que vocês você querem. Tá afirmando Vocês que eles vão te lá gerar ameaçaram. violência? Essa é a verdade. Não sei. Ah, que Essa é a violência? Eu verdade. parar e propor debate Essa é gera verdade. violência? Claro, Essa como é todos verdade. os vídeos... Eu parei e propus debate. Ele parou com Isso é violento? armados. Isso é violento? o Mostra exa- um vídeo de eu agredindo alguém. O exame de Essa corpo é de delito que verdade. fizeram em mim discorda de É, vocês têm medo do vocês. argumento. Os estudantes teve o Segurança joelho armado deslocado pra também. isso. Nenhum agora. segurança meu Quem bateu ninguém também, não. Vocês estavam depois me defendendo. dá um soco na Quem boca. deslocou? Quem Depois me dá um deslocou? soco na Os seguranças boca. armados de vocês. Vocês Depois repudiam me dá ela levar um soco na soco de um boca. homem? Isso é verdade. Depois me dá um soco na boca. Você repudia levar um soco de um homem? Fala pra mim que você defende me darem socos na boca. Segurança armada. É, defende Fala aí, pra mim. Penélope. Fala pra mim. Fala pra o mim. mandato de vocês pra Fala pra mim. Fala pra mim. livro Fala pra mim. que é bater em estudante. Fala pra mim. Você se identifica como mulher. Você acha que mulher tem que levar soco na boca? Vocês, claro que não. Eu não acho que vocês Ela têm que levou. atacar Então por que mulheres. você não faz uma notinha de repúdio? Eu levei. Eu levei. Eu levei. Vamos Eu lá. levei aí. Esse é o mandato que vocês O constroem. tema é Aham. aborto. A culpa é da Pessoal, vítima. A culpa é da pessoal, vítima. vamos lá. O Responde tema minha é pergunta. aborto. Vamos lá. Responde minha pergunta. Responde minha pergunta. Bom, sua pergunta é se... É biologia básica. Sua pergunta é se Biologia é engraçado você falar disso, né? se a vida... É, você não pode muito. Você não pode falar muito. Claro, eu sou um ciborgue. É. Não existe nenhum tipo de vida que eu saiba que não é biológica, mas enfim. E a pergunta? Vamos lá. Não, em primeiro lugar, queria dizer que chega a ser engraçado, né, esses setores que defendem a vida, enquanto Ai, há não 2 minutos responde a atrás estavam pergunta, falando meu Deus, não sobre responde, cara. defender, na verdade, o genocídio de Israel, né? Mas ainda assim, queria colocar, a vida começa depois do parto. De boas. Ah, depois do parto. De boas. Depois do parto? Então um bebê com 9 meses está morto? Olha só, sabe quais Um são os bebê com casos 9 que vocês meses antes usam? de nascer tá Vocês morto? usam esses casos, Meu Jesus, pra é a defender, definição mais pra defender Isso a são criminalização, universitários, cara. a criminalização do aborto. Sabe Então, o que é lógico que eu quero criminalizar o A criminalização aborto. do aborto faz com que mulheres Morte todos de os mulheres. anos morram.
por fazer aborto clandestino. Assim como a criminalização do assalto faz com que assaltantes morram. O problema é de quem correu o risco. Você não queria que eu respondesse? Simples. Eu acho que vocês não pensam. Uma criança de 9 meses não é vida. Meu irmão, acabou o debate. Acabou o debate. Se eu tô grávida e eu levo uma facada na barriga e o bebê não morre, não aconteceu nada. E o bebê morre, não aconteceu nada, porque a vida começa só depois do parto. Nossa, você precisa ir pra... Um parto não aconteceu, então pra negar o fato de que, em primeiro lugar, hoje, mulheres e pessoas que gestam fazem aborto, independente se vocês querem ou não. Sim. Isso até porque tudo que é proibido é porque acontece, né? Não tem como você proibir algo que não acontece. No Brasil tem dados que colocam meio óbvio, não? 500 mil você só proíbe o que acontece. Se acontece aborto, a gente proíbe. Se não acontecesse, não precisaria proibir. Inclusive, 63% são mulheres negras, elas morrem por fazer o aborto clandestino. Inclusive, mulheres negras são mortas no útero e vocês defendem. Ah, entendi. Então a mulher negra que morre no útero não importa. Por fazer aborto clandestino. E a pergunta que vocês têm que responder é: vocês defendem que essas mulheres morram por aborto clandestino? Porque ele acontece, E na verdade, em todos os países onde o aborto ele foi legalizado, as taxas de aborto diminuíram. Mentira. Porque o aborto ele não vem só com o procedimento legalizado. Ele vem com educação sexual, do qual vocês são contra, ele vem com métodos contraceptivos. Essa é a verdade. Vocês podem falar o quanto vocês quiserem que é mentira, é verdade. Como que você vai medir? Agora, deixa eu falar rapidinho. Terminando de falar aqui rapidinho, nada, minha vez? Deixa eu falar. Fala então. Calma, coração. Calma todos. Agora. Vai. Boa, obrigado. Fala, todos. Obrigado. Olha, sabe pro nome neutro. Isso, todos. Fala aí, todos. Depois de muito tempo. Assim, nos ilumina com a sua ignorância. Assim, ó, a grande questão é que quem faz o aborto hoje e que morre são mulheres trabalhadoras, mulheres negras em sua maioria, mulheres que muitas vezes não têm condição, tá ligado? Não só de ter o filho, mas são vítimas de violência sexual, de estupro. Esse estupro não acontece nos banheiros, tá? Como vocês falam. Esses estupros acontecem em casa. Sabe quem estupra? Quem são as maiores taxas de dados de estupro? São os pais, são os tios, são os avós. Igual o caso da menina, que tinha cerca de 10 anos, lá no Espírito Santo, e que ela foi procurar o direito ao aborto legal, porque ela foi violentada sexualmente, inclusive o aborto poderia significar um perigo para a vida dela. E sabe o que aconteceu? Os conservadores, dos quais vocês fazem parte, assim como a Damares, fizeram uma campanha de humilhação dessa garota, dessa pessoa. Entendeu? A gente estava num movimento muito importante, que é a luta para que nenhuma criança seja obrigada a ser mãe. Entendeu? Porque a gente é contra a violência sexual contra as crianças. A gente é pela defesa do direito à infância. Essa é a verdade. E é por isso que, por exemplo, a gente luta não só pela legalização do aborto, como a gente também luta pela educação sexual nas escolas, que vocês são contra. Tá? A gente luta para que a criança saiba quais são os lugares onde ela não pode permitir que nenhum adulto possa mexer. A gente ensina consentimento. E aqui eu sou professor e posso dizer, a gente ensina consentimento para essas crianças, entendeu? E agora quem interessa a quem pega mal. A quem é só teu amiguinho rindo ali. A quem interessa acabar com o direito à educação sexual para as crianças, sendo que é nas aulas de educação sexual que as crianças muitas vezes denunciam os casos de abuso que acontecem no lugar privado, que acontecem nas suas casas. A quem interessa? Então você é a favor de pena de morte para estuprador? Você é a favor de pena de morte para estuprador? Responde essa pergunta primeiro. Você é a favor? A quem interessa? Eu não quero acabar com a educação sexual. Eu não quero ideologia de gênero, só isso. Ele mudou, muito importante ter mudado de posição. Eu só não quero ideologia de gênero. Ideologia de gênero, sabe o que é? Você forçar uma criança. Agora responde. Você é a favor de pena de morte para estuprador? A ser mãe. Você disse que você é contra o estupro. Você é a favor de pena de morte para estuprador? Vamos lá, passa aqui pro... Pode passar pro Pavanato. Então vamos lá, minha pergunta é muito simples. Vocês são a favor de pena de morte para estuprador? É simples. É sim ou não? Vocês são a favor de pena de morte para estuprador? Essa é a pergunta? É a pergunta. Pode responder? Isso. Pode ir lá? Pode. Bom, primeira coisa é que vocês sempre querem colocar esse tipo de pena de morte, aumento da pena. Não, responde como a gente quiser. Você é incapaz? Você é incapaz? É bem concreto. Vocês querem dizer que a pena de morte para estuprador vai acabar com os estupros. Assim, então tá. Então tá bom. Química, então tá bom. Não, tá bom. A política de vocês eu nunca vi um estuprador que morreu voltar a estuprar pra alguém. É retórica. Eu nunca vi. Morreu, não volta mais. Educação sexual nas escolas, são contra divulgação de contraceptivos, acabei de falar que não sou contra. Aí ela distorce. Qual o projeto? Eu sou contra a ideologia de gênero. Aproveita seu tempo pra explicar. O quê? Pra explicar essa questão. O quê? Da educação sexual pra ideologia de gênero. Você ensinar que uma criança não deve deixar um adulto ter contato com partes íntimas dela é diferente de você ensinar que não existe uma determinação biológica no que é homem e no que é mulher. Isso é diferente. Eu sou contra você ensinar que existem milhares de gêneros, porque não existem. Isso é uma teoria
criada na academia e sem comprovação científica. Em qual escola se ensina isso, Simples Pavão? assim. Em qual escola se ensina Simples isso? assim. Você já foi numa escola pra ver o que Eu se já ensina? recebi várias denúncias. Em Eu já quais recebi denúncias? várias Em quais denúncias de escolas? pais. Quais denúncias? Já, Em quais todas escolas? essas No denúncias teu a grupo gente de WhatsApp averigua. do Telegram? Eu recebi Em quais várias escolas? denúncias de Em quais pais escolas? em que o Você não professor sabe. aproveitou Você o não ambiente escolar pra sabe. propagar a ideologia de gênero. A pergunta Isso agora é existe. nossa, né? Os pais que estão vendo aqui, eles podem confirmar o que eu tô A pergunta dizendo. agora é nossa, né? Bom, não, só pra deixar claro aqui, ó. Eles não defendem a pena de morte pro estuprador. Mas pro bebê que tá dentro do útero, eles são a favor. pra vocês, Inclusive com estuprador 9 é pai. meses. Estuprador Eles é pai, defendem né? matar bebê com Estuprador 9 é meses. pai. A maior E parte, o estuprador- mulheres negras. Eles matam dentro do útero e acham legal. Estuprador é pai Isso. pra vocês, né? Boa, Estuprador é defensores pai. da mulheres. Aí põe na Júnior. certidão, estuprador é pai. Júnior. Quem disse isso, Pode velho? fazer um É adendo? só espantalho. O que vocês têm é só Estatuto do espantalho. nascituro. Vocês, Estatuto do vocês, nascituro. Você vocês conta? têm um Tem uma déficit PL cognitivo. de vocês? Vocês têm. Meu não. 1900 Vocês têm um do déficit partido. cognitivo. 24 do Vocês PL. E têm o um déficit estatuto do cognitivo. nascituro tem que existir. Vocês estão falando que bebê de 9 porque meses não tá estuprador é vivo? pai. Vocês estão É falando isso, que bebê de estuprador 9 é pai. meses não tá vivo? Olha pra câmera e fala, estuprador é pai. Estuprador tem que se fuder. E foi a deputada de vocês que votou contra o aumento da pena Você pra eles. acabou de dizer Foi que o Erika estatuto Hilton do que votou nascituro contra. tem que ter, Sim, porque que o é nascituro tá colocar vivo. o nome Porque a do vida começa na estuprador na concepção. certidão. A vida Você começa quer na colocar o concepção. nome do estuprador Vocês na estão certidão. defendendo matar Você- bebês de 9 meses de idade Você e quer não vir são falar aqui capazes que de defende a dizer vida? que defendem pena Você de quer morte falar pra que defende a estuprador. vida, Assim Eduarda? como a deputadinha de Eduarda. vocês votou deputadinha de quem? contra o aumento. Você tá se solidarizando, De você tá quem? se solidarizando com ela Por no um começo do ataque debate? homofóbico que Precisa vocês fazer o fizeram. partido da Érica pra defender. Então você alguém discorda contra do uma voto violência. dela. Então você discorda do Eu não voto dela vou no aumento aqui da pena defender. contra estupradores. Pergunta pra Partido Érica. Fala Como pra pessoa, câmera. eu estou Fala pra câmera que dizendo você discorda da Erika Hilton. Assume. Fala pra Assume câmera que a pra Erika você Hilton tá estuprador defendendo o é estuprador. pai. Fala pra mim. Fala pra câmera. Você que tem que dizer. Pelo amor de Deus, Você acabou de vocês estão defender falando um que uma projeto grávida de lei 9 meses tá conhecido. grávida de nada, porque o Você bebê não tá defende vivo. Um projeto de lei conhecido Ninguém como Se um nunca bebê falou nasce, isso, você isso é literalmente isso é falou que a verdade. vida começa Você depois do não tem nascimento. nada. Você vem fazer isso. Canalha, Não. literalmente falou que a vida começa Você. depois do nascimento. Agora, Se o bebê vou- nasce, vou- nasce- vou se o colocar bebê bem- nasce bem- prematuro, bem com menos de abertamente 9 pra você. meses, ele tá Ó, morto por acaso? Bem- Estuprador bem é pai. abertamente. É pra pôr na certidão? É isso. Estatuto do Nascituro quer que as pessoas coloquem na certidão de nascimento da criança o nome do estuprador. Sim, É pra que ele isso tenha que você arcar com as defenda. responsabilidades sobre aquela Vai criança. colocar mais uma É pergunta? literalmente Então é isso. pai. Vamos É lá. literalmente isso. Ó, vou tentar Conclui, colocar mais uma conclui. pergunta Vergonha. pra continuar o assunto. Nossa. Então, pra vocês, o que está no útero de uma mulher se desenvolvendo não é uma vida humana? Não. É uma potencial vida humana. Não, um potencial? Não, potencial uma vida humana, não. É um potencial vida Então por humana. que precisa matar se não é uma vida? É um potencial vida Então humana. por que precisa matar? Mata É um potencial com vida aborto. humana. Não Mas se se mata? já A sério, o que nasce- acontece com as células? acontece é que o O que aborto acontece com as clandestino células mata. daquele ser O humano? aborto clandestino mata. O que acontece com as aborto células? clandestino mata. Não, beleza, quando você O faz o aborto, aborto tudo com o bem, bebê, tô falando do bebê. mata. Não, Quando, tudo bem, o que tô falando de acontece, outra o que coisa. acontece com as Das células do mulheres. bebê? Das pessoas que gestam, nós estamos falando As das células do vidas. bebê, elas continuam Pessoa vivas? que gesta não existe. Quem gesta é mãe. Peraí. Quem gesta é mãe. Não Mulher. gesta. Quem gesta é Não, mãe. não gesta. Mulher. Somente Se mulher gestou gesta. é mulher. Somente mulher gesta. Se gestou Somente é mulher mulher. gesta. Se Somente gestou mulher gesta. é mulher. Existem São os mulheres. Se gestou é mulher gestou é mulher, biológica. isso mesmo. Se gestou tem gestou é útero, mulher. portanto é mulher biológica. Bom. Mas o que eu posso esperar de alguém que tá dizendo que um bebê só tá vivo depois que nasce? É óbvio que vai negar a biologia. Vocês Quem estão nega dizendo a biologia é você vocês. Bom, falou tá bom. que o bebê Quem só nega tá a vivo biologia é depois que vocês. nasce. Pelo amor de Quem nega a Deus. biologia é pelo amor vocês. de Tá bom. Deus. Vocês acham que a cromossoma XX Gente. faz alguém Hipócritas. vestir Vocês falam Não, eu que acho defendem que a Vocês produção acham de que a gametas cromossoma não XX, tem. o XX pode virar homem. Eu, Você que é hein? contra a biologia. Bom, Você é gente, contra a biologia. gente, Faz a minha loucura. pergunta, ela é simples. A minha pergunta, ela é simples. E eu tô tentando fazer um debate racional. O que acontece com as células do bebê quando ele é abortado? Elas continuam vivas ou elas morrem? A discussão sobre aborto. Responde, Responde, é simples, Mas eu tô caramba. respondendo. Você Tá bom, precisa deixa ficar ele, calmo. deixa ele, Ó, vamos ó, lá. Respira. Responde. Respira. Vamos lá, Você tá Tuts. muito nervoso. Responde. Você tá muito nervoso. Responde, Tem que Tuts. se acalmar. Cara, Ah, nervoso por cê debater tem- com você, cê- eu jamais ficaria. É sério mesmo. Parece, Chegou até né? atrasado. Ou quando a gente chega atrasado, Boa. a gente inclusive recebe mesmo. a punição, né? Do Boa, Estado. continua. Agora, Vai. um vereadorzinho aí. Vamos lá. enfim. É, porque você tem que dar aula e você é pago pra isso, né? Enfim, é, sim. Você é pago pra dar sim, aula, né? Eu sou pago pra Inclusive, dar ficar aula. faltando Eu tem que ser trabalho. demitido, isso mesmo. estudante. Eu Parabéns. trabalho. Eu trabalho mais que você, provavelmente. Eu trabalho. Não, você É, trabalha porque quantos dias você na tem semana? tempo. Eu Tá me trabalho. gritando aí? Eu Quantos trabalho. dias na semana Todos, você trabalha? todos. Eu gravo E na até USP domingo. pra bater- Todos não, Fiscalizo no todos, domingo, todos. fiscalizo no sábado. Entendi. Isso
Tem diversos vídeos meus. próximo Vocês podem ver PL minhas é pra fiscalizações nos defender hospitais a dentro linguagem neutra. da minha rede social. Vai gravar vídeo no Você usa muito Instagram. bem. Eu tô usando melhor que Vamos lá, você. gente, vamos Eu tô lá, usando gente. melhor que Lúcio, você. pode ir.
Gente, eu fiz uma pergunta objetiva. responder. O que acontece com as células do bebê que é abortado? Morrem ou ficam vivas? A discussão sobre aborto não é uma discussão filosófica sobre quando inicia a vida. Não. Não, imagina. Vocês Imagina. querem tornar uma discussão saúde assim. pública. A discussão sobre aborto Gravidez não é doença. Gravidez não é doença. Pública. Mas você É a discussão levaram sobre um morte de pensamento mulheres. muito burro. É isso. Não é uma discussão Saúde filosófica. não é só sobre doença. Como eu tinha colocado no Pelo amor começo, de Deus. Como que você leva isso? as pessoas abortam independente da situação, ok? As pessoas que gestam abortam independente se vocês querem ou não, Sim. ok? Pessoas que gestam não, mulheres. Isso diz respeito a um elemento constitutivo do corpo dessas pessoas, que é o direito à própria autonomia, ok? Esse direito, ele precisa ser garantido. Não existe autonomia pra matar. Esse direito precisa ser garantido. Agora, vocês se utilizam do Estado, justamente o Estado que vocês tanto criticam, pra legislar sobre o corpo dessas pessoas, pra legislar sobre o corpo das mulheres e pessoas que gestam, pra impedir que elas possam garantir o direito à autonomia dos seus corpos. Essa é a verdade. E na verdade, vocês tentam levar o debate pra essa discussão filosófica acerca da vida, de quando inicia ou quando inicia, pra negar o fato de que o aborto é uma realidade. E a gente quer que justamente essas mulheres que abortam, elas não sejam assassinadas, elas não morram. A gente quer justamente que essas pessoas que gestam, pessoas que têm útero, tenham condições concretas Mulheres. de poderem garantir o seu direito à autonomia corporal. Agora, além disso, a gente não acha que a debate tem que parar no aborto. A gente acha sim que tem que ter educação sexual, a gente acha sim que tem que ter contraceptivos, inclusive para não precisar abortar. É isso que a gente acha, é isso que a gente defende. A gente faz parte da luta internacional das mulheres e pessoas que gestam, que lutam por Mulheres. cada um desses elementos que dizem respeito à sexualidade delas, que dizem respeito ao corpo delas e que elas precisam ser garantidos. E não utilizar o Estado, como vocês vêm utilizando, pra obrigar essas pessoas a não poderem garantir o seu direito de autonomia corporal. Posso só tentar aprofundar um pouco do que ele disse ali? Vai lá. Agora que a gente conseguiu conversar um pouco. Só uma coisa. Bom, Júnior, ele você disse- pode pedir pra aumentar o microfone? Parece que tá... Aumenta o microfone da Virgínia, por favor. Obrigada. Ele disse que não é uma discussão filosófica a questão do aborto, só que ela é exatamente uma questão filosófica. Por quê? Porque quando você fala de aborto, você está fazendo uma discussão ética entre dois direitos Não, fundamentais. saúde pública. Entre dois direitos fundamentais. Saúde pública. O que é essa saúde pública? Define pra mim. Saúde pública O que é que é? justamente o trabalho de prevenção, de construção da saúde e de garantir com que as pessoas consigam viver bem. Não, né? não Ou é seja, essa só a definição, não. Ah, então qual é a definição Quer de que eu saúde? leia aqui Aham. exatamente a definição Exato, pra você? pode ler. Então eu vou ler a definição aqui pra você. Aham. De acordo com a Constituição Federal, a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O aborto é exatamente você fazer o contrário disso, é você Tá, tirar então uma o pré-natal não tá na Tá, saúde. então pronto. Porque não é doença, agora eu tá vou continuar grávida, minha né? conversa racional com então ele. o pré-natal- prevenir que o feto então tenha é uma prevenção. doença. E se Então é ele tiver uma prevenção. doença, você Então é trata. prevenção. De uma né? doença. Não é prevenção? Gravidez não é doença. A gravidez não é então. doença. Ninguém tá defendendo Mas tá ninguém bom. dessa. Ética. Então é uma discussão ética e filosófica. O aborto, quando a gente discute aborto, a gente está discutindo exatamente uma questão ética e filosófica. É entre dois direitos. O direito fundamental à liberdade e o direito fundamental à vida. O direito à vida, por uma questão lógica, ele é um direito que precede o direito à liberdade. Por quê? Porque ele vem antes. Se eu não sou vivo, eu não posso ter liberdade. Primeiro, as então, a minha pessoas que vida já tem que ser estão garantida. vivas- Deixa eu continuar, Gente, calma. olha só, é que na verdade agora é o momento De- de pergunta nossa. Não, Tudo não é bem, verdade? mas a gente tá- Já foram várias tudo bem, mas perguntas você tá de com medo de vocês. ouvir? É o momento de pergunta Você tá nossa. com medo Não, de é que o ouvir? debate- Não, quem tá ouvindo Você tá com... você, mas É que só eu agora- tentar falar alguma coisa racional aqui que o cara se desespera, velho. Ô, Ô, Júnior, Racional, Júnior, se for é pra só continuar falar. assim, acho melhor a gente trocar pra ninguém poder falar no tempo do outro. Porque senão não vai levar em lugar nenhum. Exatamente. Melhor. Conclui aí, Papanato. Eu restituo o tempo pra vocês, tá? Tá, Beleza. obrigado. Então, basicamente, a discussão do aborto é exatamente uma discussão filosófica. A vida ela é um direito que precede os demais direitos, por isso ele é o direito fundamental mais importante. E uma pessoa ela tem que ter autonomia pelo próprio corpo na medida em que ela não viola o direito de outra pessoa. E o bebê dentro do útero de uma mulher, ele é uma pessoa de direito, de acordo com o conceito da personalidade ontológica. Porque não existe outro estágio do desenvolvimento humano mais confiável para você definir quando uma pessoa tem direitos ou não. Se você arriscar chutar qualquer outro estágio, você está incorrendo no risco de tirar uma vida humana, e isso é uma questão profundamente ética. E quando você defende que simplesmente um bebê com 9 meses, que tem todas as faculdades formadas, que pode sair do útero e continuar vivo, seja assassinado no ventre, não tem outra palavra para definir isso que não assassinato.